dia, boa tarde, boa noite, meus acadêmicos da mente, boa segunda-feira. Vamos lá começar aqui nossa apostila de nonogram nessa semana que a gente reduz um pouco a nossa apostila, faz ela um pouco menor, mas trabalha uma habilidade só, essa última semana do mês. E a nossa apostilinha que vocês estão vendo aí na tela, que receberam em sala ou então receberam em casa também, com as nossas entregas. Nessa semana tem um passatempo lógico que se chama nonogram. Já fizemos aqui em sala antes, com o nome de Picapix, então pode ser que alguns acadêmicos já conheçam aí a questão. Mas para quem não conhece, vamos conhecer um pouco mais esse problema. Aqui na primeira folha, pessoal, a gente colocou duas tabelinhas, mas na verdade trata-se do mesmo exercício, tá? Do lado esquerdo é a tabela como ela se apresenta inicialmente, e do lado direito, completo ali com um coelho pintado, né? Dá para ver o coelho? É a tabela como se apresenta depois de pronta. Nessa tabela ali em branco, vocês podem ver, vejam que acima dela e ao lado esquerdo dela tem alguns números, não é? Essa tabela maior em branco ela é dividida em linhas e colunas. Acima de cada coluna tem alguns números e à esquerda de cada coluna também tem alguns números. Esses números indicam a quantidade de quadradinhos que vão ser pintados em cada linha e em cada coluna. Então reparem, por exemplo, naquela minha primeira linha ali do coelho, qual é o número que está ali à esquerda daquela linha? O número 1, não é? Vejam quantos quadradinhos eu tenho pintados na linha. Exatamente um quadradinho, como está sendo pedido ali. Agora olhem lá para a última linha do coelho. Qual número tem ali à esquerda daquela linha? O número é o 6, não é? Vejam quantos quadradinhos pintados eu tenho naquela linha. 6 quadradinhos. Isso também acontece com as colunas. A coluna do meio tem ali 11, eu tenho certinho 11 quadrados pintados ali na coluna. A última coluna tem 2 e 1. Isso quer dizer que são dois grupos separados. Um grupo de 2 quadradinhos pintados e outro grupo de 1 quadradinho só. E se a gente olhar lá na coluna tem, né, 2 e 1. Então, esse é o jogo que a gente vai aprender a fazer nessa semana. Para começar, a gente pode passar para a folha seguinte. Aquele primeiro coelhão lá, eu vou deixar para vocês fazerem quando vocês tiverem dominado a arte aqui do problema, mas vamos começar fazendo alguns menores. Então vejam aqui no topo da página número 2, como nós temos dois pequenininhos para começar. Vamos começar pela tabela do lado esquerdo. Se a gente olhar aqui, ó, a tabela é formada por 5 quadradinhos na linha e 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos na coluna. Tem 5 linhas e 5 colunas. Essa é a tabela em branco que a gente vai preencher aí nesse jogo, certo? E aqui, ó, ao lado esquerdo de cada linha eu tenho um número. A primeira linha do lado esquerdo dela tem um 2. Quer dizer que nessa linha aqui eu vou ter um grupo com 2 quadradinhos pintados. Mas eu ainda não sei se vão ser esses 2 primeiros quadradinhos aqui. Ainda não sei se vão ser aqueles 2 últimos quadradinhos lá. Na linha de baixo, ó, eu tenho 3 e 1. Eu vou ter 31 quadradinhos pintados? Nem tenho esses 31 disponíveis, né? O que ele está dizendo aqui é que eu vou ter um grupo de 3 quadradinhos pintados e um grupo com um quadradinho só. Então cada linha tem seu número ali respectivo, indicando, né, quantos quadrados vão estar pintados naquela linha. A mesma coisa nas colunas, ó. Essa última coluna aqui, acima dela tem o número 4. Quer dizer que nessa coluna que tem 5 quadradinhos em branco, 4 deles vão estar pintados juntos em um grupo. Aqui, ó, 2 quadradinhos pintados nessa coluna. 4 quadrados pintados nessa, 5 quadrados pintados nessa penúltima, 1 quadradinho pintado nessa primeira. Como começar, pessoal? Porque nessa primeira aqui me diz 1, mas eu não sei se esse 1 vai estar pintado aqui, ó, nessa primeira casa, ou então se vai ser tudo vazio e a última casa lá é que vai ser o 1 aqui da coluna. Por onde começar? É a grande sacada aí desse problema, porque algumas linhas ou colunas já nos dão certeza. Para encontrar essas certezas, o bom é a gente procurar os maiores números. Por exemplo, vejam aqui, ó, o maior número dessa tabela é o número 5. Se eu olhar para essa coluna aqui, ó, que o 5 está logo acima, quantos quadrados em branco eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Bem, eu tenho 5 quadrados em branco. E aqui o número de cima está me indicando que eu vou ter 5 quadrados pintados. Então eu tenho certeza que todos eles vão estar pintados. Caminhando pela lógica, né? Aqui eu não tenho duas possibilidades. A gente viu antes que o 1 deixava dúvida, que aquele grupo de 2 ali deixava dúvida. Ó, se eu olhar para essa coluna, são 2 pintados, mas eu não sei se são esses 2 primeiros, se são esses 2 aqui no meio, se são os 2 lá do final. Tenho que descobrir passo a passo, certo? Mas uma coisa que é importante a gente descobrir nesse jogo também, além dos quadradinhos que eu vou pintar, é descobrir os quadradinhos em que eu não vou pintar.
Então sempre que eu souber um lugar que eu não vou pintar, eu vou colocar um xizinho, vou colocar um pontinho para garantir que aquela casa está vazia. Vejam, por exemplo, ó, essa última linha aqui. A gente viu que esse 1 e 1 não significa 11, né? Que na verdade essa linha está dizendo que vão ter 2 grupos, cada grupo com um quadradinho só pintado nessa linha. Então vai ser 1 e 1 separado. Só que eu não sei se vai ser separado aqui, ó, por um espacinho em branco e eu pinto esse, ou se vão ter 2 espaços em branco e eu pinto esse. O problema nunca fala a quantidade de espaço entre os grupos, só fala a quantidade de quadradinhos pintados. Mas o que eu posso ver aqui? Se é 1 e 1, eu sei que eu não posso pintar aqui, ó, do lado desse quadrado, senão aqui vai virar um grupo de 2, não é? E vai quebrar a minha regra aqui da linha. A mesma coisa lá do outro lado. Se eu pintar esse lado aqui, ó, eu vou ter um grupo de 2 quadrados pintados na minha linha e vai quebrar a regra dos números que estão me dizendo, que diz que tem 1 e 1 só. Então eu poderia botar x e x, ó, daquela maneira que a gente falou, garantindo onde a gente não vai pintar. Eu sei que esse primeiro grupo aqui não vai virar um grupo de 2, ó, porque eu só tenho o grupo de 1 nessa linha, então eu boto um x aqui e um x lá. E vejam por que eu chamo atenção para esse x aqui, por que ele é importante. Porque como esse jogo tem uma tabela em que a gente vai cruzando informações, por exemplo, a gente pintou uma coluna, a coluna ajudou nessa linha. Colocar esse x aqui na linha agora ajudou a minha coluna. Porque no começo do jogo a coluna dizia, ó, 4 quadrados pintados, mas eu ainda não sabia se eram 4 de cima, se eram os 4 de baixo. Como eu coloquei um x aqui embaixo agora dizendo que esse quadro não pode ser pintado, essa coluna aqui ficou mais fácil. Só sobraram 4 vazios, o x me ajudou, então eu vou lá e pinto os 4 que tem, porque não tem outra maneira, né? Para que essa coluna tenha 4 quadrados pintados, só pode ser pintando todos eles. E o que a gente vem chamando a atenção é que é sempre um cruzamento de informações, né? Quando eu ganho alguma coisa na linha, que foi o caso aqui, ganhei um x nessa linha, me ajudou na coluna, pintando quadradinhos na coluna, a coluna vai me ajudar com outras linhas. Vejam essa primeira linha aqui, ó. No começo do jogo ela me dizia assim, essa linha vai ter um grupo de 2 quadradinhos pintados. Vejam que agora que eu já descobri essa coluna do 5, já descobri essa coluna do 4, olhando para a linha, eu fechei. Já tenho os 2 quadrados que eu precisava. Se eu pintar aqui do lado, por exemplo, vira um grupo de 3 e eu não quero. Se eu pintar do outro lado, vira um grupo de 3 e eu também não quero. Se eu pintar esse último quadrado, vai ficar 2 espaço 1. Aqui só está dizendo um grupo de 2, então essa linha está fechada. Posso colocar x em todos os quadrados em branco. E aí a gente vai sempre cruzando informações, né? Vejam que, ó, ganhar um x nessa linha agora me ajuda com a última coluna. Na última coluna, a princípio eu tinha 4 quadradinhos a serem pintados, mas tinha dúvida, porque eram 5 disponíveis, né? Então podiam ser 4 juntos em cima, ou então 4 juntos embaixo. Mas como agora eu botei esse x aqui no começo, não tem outra maneira de pintar um grupo de 4 quadradinhos nessa coluna, se não for pintando os 4 que sobraram ali disponíveis. E a gente ia conversando, uma linha ajuda na coluna, uma coluna ajuda numa linha. Vejam que fazer essa coluna aqui do 4, que não tinha outro jeito, porque eu fechei a linha, a coluna agora me ajuda com a última linha lá do final, ó. Aquele 1 espaço 1 que a gente começou a fazer e ficou na dúvida onde ia entrar o segundo 1 aqui, nesse momento ele não tem mais dúvida, ó. 1 e 1 na linha já está feito. Tem um grupo de 1 aqui, espaço, outro grupo de 1 lá. Vejam que são 2 espaços, ó. O que eu falei, os números aqui nunca indicam quantos espaços tem entre eles, só indica a quantidade de quadrados pintados na linha. Então tem 1 e 1. Fechei essa linha aí. E de grão em grão a gente vai enchendo papo aí. Tem outras maneiras de solucionar. Estou variando aqui as lógicas para a gente conhecer possibilidades de resolver esses problemas. Por exemplo, uma outra possibilidade. Vejam essa linha aqui, horizontal. Ela me pede um grupo só, com 4 quadradinhos pintados nesse grupo, né? Vejam que ela é diferente da linha de cima. A linha de cima tem 3 e 1. No final dessa linha eu vou ter 4 quadradinhos pintados. Mas vejam que esses 4 pintados vão estar divididos em 2 grupos. Um grupo de 3 e um grupo de 1 quadradinho só. Diferente daqui de baixo, que são 4 quadrados pintados mais 4 juntos, ó. Um grupo só com 4 quadrados. E se eu olho para essa linha, eu tenho o que aqui nesse momento? Eu tenho 2 espaço 1. É o que está me pedindo aqui? 2 espaço 1? O que a linha me pede é um grupo de 4.
Para transformar esse 2 espaço 1 em um grupo de 4, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pintar esse quadradinho aqui do meio, né? Que aí vai virar 1, 2, 3 e 4. Então eu pinto ele e fechei meu grupo de 4 aqui. Coloco um xizinho aqui na linha, para garantir que não vai virar um grupo de 5, para eu não pintar esse quadradinho e quebrar a minha regra. E a mesma coisa acontece embaixo. A linha me pede 4, nesse momento eu tenho 2 espaço 1. Para transformar esse grupo aqui em um grupo só, eu tenho que pintar o meio, tenho que juntar o grupo, né, para virar uma coisa só. Então eu pinto ali no meio, vira certinho 1, 2, 3 e 4. Então eu posso fechar a linha, não cabe mais ninguém na linha. E aí, resolvendo assim, vai ficando mais fácil. Vejam, por exemplo, essa coluna aqui, ó. Ela precisava de 2 quadradinhos no começo. A gente acabou de ganhar 2 quadradinhos nela, então fechei, né? Não cabe mais ninguém. Aqui, esse grupo 3 espaço 1. Tem gente que já gosta até de começar por esse modo aqui, mas eu vou falar dele no próximo exercício aqui. Como é que eu vou fazer 3 espaço 1? Por enquanto eu tenho um grupo de 2 e um grupo de 1. Para esse grupo de 2 virar esse grupo de 3 aqui, não pode crescer para a direita, né? Tem que crescer aqui para a esquerda. Pinta esse quadradinho. Conseguem ver aí um cachorrinho, pessoal? Com o rabinho para o alto, ó, o focinho dele aqui. Esse é o nonogram, esse é o Pica-Pix. Exercício de lógica aí, com nada de linguagem. Ele pode ser resolvido em qualquer lugar do mundo aí por um chileno, um japonês, um coreano. Qualquer nacionalidade consegue resolver isso porque ele não tem nenhuma palavra, né? Basta que a gente use a lógica para definir onde entra qual grupo certinho. Vamos fazer mais um. Seguindo aqui do lado, outro pequenininho para a gente conhecer melhor esse problema. No exercício anterior a gente viu que sempre o melhor lugar é encontrar aquele número maior e de preferência aquele que me diz que eu pinto todos os quadrados da linha. Como foi o caso do 5 aqui, né? Que eu só tinha 5 quadradinhos na linha, então eu tinha que pintar os 5. Só que nessa tabela aqui, o maior número é o 4. E se eu olhar como a coluna tem 5 quadradinhos, não sei se são 4 aqui em cima e fica um espaço lá embaixo, ou se eu começo com um espaço e pinto 4 lá embaixo. Então aqui a gente tem que observar outras possibilidades para iniciar, como é o caso desse 3 e 1 aqui, pessoal. Vejam aqui no exercício anterior, 3 e 1 também aparece na segunda linha, e vejam como é que ele ficou colocado. Eu botei um grupo de 3 aqui, ó, iniciei a linha logo com um grupo de 3, dei um espaço, a menor quantidade que eu posso dar, né, e já fechei a linha com um grupo de 1. Vejam que se eu tivesse começado a linha, de repente, com um espaço, não caberia todo mundo na linha, né? 3 e 1 na mesma linha. 3 e 1 só cabe nessa linha aqui com 5 quadradinhos se for certinho, se for pinto os 3 primeiros, dou um espacinho e pinto o último. Se eu quiser inverter essa ordem, não vai funcionar. Por exemplo, 1 espaço 3 não pode. Se fosse para fazer dessa maneira, ia estar colocado aqui nessa ordem, né? Primeiro o 1 e depois o 3. Como está 3 espaço 1, só cabe mesmo de um jeito. Bota um grupo de 3, bota um espacinho e bota um grupo de 1. Então, quase todos aí, ou todos, se eu não me engano, tem um número grande assim que indica que eu vou pintar todos da linha, mas quando não tiver a gente fica atento nisso. Algumas combinações só cabem na linha de uma maneira exata. Se eu der 2 espaços, por exemplo, se eu começar com um espaço, já não cabe aqui o 3 e 1. Se eu faço 3, 2 espacinhos em branco, já não vai caber o 1. Só cabe aqui certinho. E isso me ajuda muito, ó. Por exemplo, essa minha coluna aqui no começo me pedia para pintar um quadradinho. Como agora, olhando para ela, fiz esse 3 espaço 1 aqui, ganhei esse quadradinho pintado, cabe mais alguém nessa coluna? Não, só está me pedindo 1, né? Então eu posso fechar o resto dela ali, botar X em tudo. E outra coluna que também me dá certeza é essa coluna aqui que eu botei o X, ó. Vejam que ela me pede 3, não é? Um grupo com 3 quadrados pintados, somente isso. Só que esse espaço aqui vazio não vai caber, né? Não vou poder usar, senão vai ficar um sozinho aqui. Para eu poder fazer um grupo de 3 quadrados juntos nessa coluna, não tem duas maneiras, né? Só cabe o grupo de 3, ó, aqui embaixo. E aí eu garanto que, ó, esse outro quadradinho aqui de cima não cabe mais ninguém. Sempre cruzando linhas e colunas, cruzando as informações, né? A gente começou descobrindo a certeza na linha, aí essa linha já ajudou, ó, 2 colunas aqui, porque esse 1 fechou e esse 3 também não teve outro jeito depois que eu fechei o espaço aqui. Vejam só, pintar essa coluna me ajudou com essa linha. Essa linha no começo me pedia 1. Olhando para ela agora,
Já tenho um quadradinho pintado. Posso pintar mais alguém na linha? Não cabe mais ninguém. Se eu pinto, por exemplo, esse primeiro aqui, vai ficar 1 espaço 1. Não é o que está pedindo, né? Se eu pintar alguém do lado aqui, vira um grupo de 2. Está pedindo só 1, então aqui eu já fechei. E o que a gente disse, né? Linha ajuda na coluna, coluna ajuda na linha. Como eu fechei toda essa linha aqui de baixo, essa coluna aqui do meio, ó, que me pedia para pintar um grupo só com 4 quadradinhos juntos, a coluna tinha 5 disponíveis, mas eu já garanti que aquele último não vai ser pintado, para aqui, ó, não virar um grupo de 2. Se esse quadrado na coluna não pode ser pintado e ela tem que ter um grupo de 4 juntos, só cabe de uma maneira. Isso aqui é lógica, né? Então posso garantir os 4 lá pintados. Sempre uma linha ajudando uma coluna. Vejam, por exemplo, essa primeira linha aqui na horizontal, que acabou de ganhar um quadrado pintado aqui pelo 4 da coluna, ela me pediu um grupo de 2 quadrados pintados. Já pintei um, então eu sei que esse que eu pintei vai pertencer a esse grupo de 2. E agora, ele vai virar 2 para a esquerda ou para a direita? Como eu já botei X lá na direita, o X é bem importante, esse 2 aqui só vai poder crescer para o lado esquerdo. Boto lá um quadradinho pintado, fecho o resto da linha e agora está quase tudo pronto, ó. Porque essa coluna aqui que me pedia 3, eu ganhei um xzinho aqui, esse 1 que está pintado pertence ao 3. Ele só pode virar um grupo de 3 se for para onde? Para baixo, para cima fechou, então cresço mais 2 ali para baixo. Essa coluna aqui que me pediu um grupo de 2 quadrados pintados, já fechou, ó, já tem 2 quadrados pintados. Essa linha que me pediu um grupo de 3 quadrados pintados, está fechada, a linha de baixo também, ó. Então bota um X lá, fechou. Conseguem ver um patinho aí? Esse é o nosso nonograma, pessoal. Tem outros pequenininhos para vocês começarem trabalhando. Procurem lá aqueles números maiores que indicam que a linha vai estar pintada por inteiro. Procurem aquelas combinações que só vão caber na linha de uma maneira. Falar, ó, não consigo botar na linha de outra maneira se não for 3 espaço 1. Qualquer dúvida, manda pra gente aí por WhatsApp, pode ligar, pode agendar com a gente um horário lá na sala. Mas por hoje é isso. Até amanhã com mais exercícios aí. Beijo grande.